Muito bem-vindos ao nosso podcast aqui no Portal Maracaju. Hoje, nessa edição especial, você acompanhando aí a nossa câmera panorâmica do estúdio, recebendo aqui, né, a Ana Carla e também o Pablo do Ecosistemas. E hoje nós estamos empolgados em falar com você a respeito do Ecosistemas, empreendedorismo em ação. Tudo o que você precisa saber para alavancar o seu negócio hoje aqui para você no estúdio podcast do Portal Maracaju. Vem que tem no Portal Maracaju. Vem que tem. Tem história, tem gente, tem a festa pra ir. Tem notícia, tem vídeo, tem a rádio. Ele conta, é parte da cidade, das personalidades e da comunidade. Pra família inteira, vem se divertir. É só clicar e compartilhar, ser feliz. Notícias quentes, eventos bombando, podcast rolando, tudo na palma da sua mão. Maracaju, uma cidade mais que paixão. No podcast, a conversa é descontraída, a cultura da cidade é bem vivida. É história, é risada, é emoção que dá orgulho no coração. Vem que tem no Portal Maracaju. Vem que tem. Tem história, tem gente, tem a festa pra ir. É o Portal Maracaju, 25 anos fazendo o futuro acontecer. Muito bem, estamos de volta por aqui, né? Você conferiu aí a nossa vinheta falando da nossa história de 25 anos em Maracaju, contando história, né? E hoje, especialmente, né, destacando a presença da Ana Carla Castelo e do Pablo do Ecosistemas do Sebrae. E eu quero fazer uma breve abertura, uma introdução aqui, falando sobre, né, o empreendedorismo em ação. Podcast que vai descomplicar o mundo dos negócios e trazer insights valiosos para as empresas. E, claro, com a participação da Ana Carla e do Pablo, eles vão falar tudo o que acontece, né, como, né, as pessoas podem encontrar soluções, inovações, né, uma ajuda, um apoio, especialmente para aqueles, né, iniciantes no negócio. Então vamos já para a nossa primeira pergunta aqui para você, Ana Carla, né? O que é de fato esse tal de Ecosistemas do Sebrae? Apresentando a vocês o ecossistema de inovação que é o Sebrae é um dos fomentadores dele. Ele busca justamente aproveitar o melhor do potencial dos atores locais, da universidade, dos empresários, da gestão municipal, da sociedade civil. Então, assim, é muito importante que cada um com a sua expertise e competência consiga agregar para que o mercado local, para que o empresário local possa aproveitar o melhor dessa junção de competências. Então, o ecossistema de inovação é um grupo de empresas, de instituições, que mobiliza a gestão pública exatamente para isso, para fomentar o que cabe em Maracaju e o que cabe ajudar a desenvolver. Esse é o princípio básico. É interessante que você encontra dentro desse ecossistemas, né, uma forma de educação empreendedora. Né? Como isso, né, contribui ali entre partes que se conectam, né, e começam a aprender, se desenvolver, crescer dentro
da sua capacidade, do seu negócio, do seu empreendimento, né? Fala um pouquinho mais sobre essa ideia, né, de conectar as empresas, né, conectar esse conhecimento e favorecer que os negócios cresçam, prosperem. Por exemplo, a gente olha que Maracaju é um município que tem um forte movimento e uma forte presença do agro, certo? Mas, tecnicamente, essa presença também fomenta outras atividades. Então, nós vivemos de um momento e vivemos de outros aprendizados. Por exemplo, se hoje nós fôssemos trabalhar com drones, quem aqui sabe trabalhar com drone? Temos essa dificuldade? Temos. Podemos fomentar espaços, universidades e grupos para trazer esse potencial para cá e preparar a gente para o mercado? Sim, a ideia é essa. Então, nesse movimento é isso que se faz. Então, nós vivemos de... eu sou uma turista de negócios, eu estou aqui, então eu me alimento localmente, né? Eu estou num espaço localmente. Então, tudo isso é um movimento que a gente precisa olhar e que o ecossistema precisa entender e fomentar. Nós vamos produzir uma feira, uma exposição, por exemplo. Tá, a gente tem que correr e encontrar lugar para se hospedar. Se você demorar um pouquinho, já não tem mais. Então, como é que a gente vai aumentar esse volume de oportunidades por esse meio? Então, o ecossistema, ele tem esse papel. Vamos entender como as coisas funcionam e vamos ver como a gente pode agregar? Um outro exemplo típico é assim: se hoje eu estou aqui, como é que eu vou saber onde eu como, onde eu me hospedo, onde eu ando aqui? Então, qual é o ideal? É que exista um espaço que diga, ok, você pode se hospedar nesses lugares, você pode se alimentar nesses lugares. E como o ecossistema pode fazer esse trabalho? Ajudando a estruturar uma maneira disso chegar não só na população local, quanto em quem está chegando em Maracaju. Então, é esse o papel, é de você abrir essas portas, de você organizar isso e aproveitar o melhor do potencial de todos. É um bom negócio? Claro que é. Então, a ideia é essa do ecossistema. É uma forma de inovação, né, que a gente traz também. Exatamente. É um olhar para inovar isso, porque às vezes você está no próprio ambiente e fala, não, mas eu já sei onde está tudo, mas eu não sei. Então, se eu não te conhecer, eu não fico sabendo. E Sim. como a gente pode fomentar isso? Dessa forma, né? Trazendo Inovando. oportunidades. Excelente, excelente o seu ponto de explicação. E como você disse, né, como o Sebrae ajuda as empresas a vender mais, a se posicionar no mercado, a solucionar problemas. E às vezes o problema está perto, né? A solução, aliás, está perto. Bem perto. Né? Então nós precisamos realmente consultar, conversar mais com as pessoas, né? Encontrar ali um parceiro de negócios. E é interessante que no ecossistemas, né, os profissionais, as empresas, né, conseguem uma assessoria, uma consultoria ampla a respeito das suas limitações. Né? Então, hoje, né, vocês promovem muitos eventos a nível nacional, né, estadual e até municipal. Né? Vocês poderiam falar um pouco mais dessa agenda aí que está preparada para Maracaju, né? O que tem de novidade, o que já aconteceu, né? E o que vocês estão planejando aí para os próximos passos. O Pablo pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele está, como agente local de inovação, movimentando todas essas questões dentro de Maracaju, né, Pablo? Sim, sim. Então, por favor. Recentemente a gente teve a Expomara, nós tivemos também a Showtech, que foi onde a gente consolidou o nosso ecossistema de fato, onde nós assinamos o Pacto pela Inovação e a formalização da nossa governança, que é o nosso grupo gestor aqui de Maracaju. É um grupo deliberativo, onde a gente organiza as nossas ideias e buscamos sempre fomentar eventos, buscando
isso que nós falamos agora há pouco, sobre a inovação, buscar fomentar o empreendedorismo aqui em Maracaju, buscar mais visibilidade, porque nós precisamos de visibilidade. E recentemente nós vamos ter na UEMS a Quebra-Torto Tech, que é voltado para os alunos de agronomia, e a gente busca muito buscar com esses alunos, mas abrir a cabeça deles para esse mercado, trazer experiência externa de outros profissionais. A gente vai trazer o Thiago, que é o CEO da Plantabil, que é uma empresa muito conhecida de biotecnologia. Então, nós acreditamos que trazendo essas ideias de fora, nós possamos fomentar abrir a cabeça deles para o mundo e possibilitar eles verem novos horizontes, não só uma coisa fechada, sabe? Como é interessante, né, você falando sobre tanta novidade, fortalecendo o comércio local, né, eu quero também que você comente um pouco sobre aquelas ideias, né, que as pessoas querem lançar em escaladas, né, como startups ou outros planos também, por exemplo, aplicativos, que vocês têm feito, né, vários ensaios e também lançamentos de ideias para facilitar a vida das pessoas. E eu quero que vocês falem um pouco também sobre esses lançamentos, né? A pessoa que tem uma ideia, uma inovação que vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar a vida, né, dos serviços públicos, ou que seja, né, de acesso à internet. Como que a pessoa que tem uma ideia, né, pode tirar ela do papel? Né? Como que você nos orienta hoje? Um ponto, a sua pergunta é muito importante, porque a gente primeiro precisa colocar ela no papel. E aí já fica um grande desafio. Como é que eu desenho o caminho para alguma coisa acontecer? Eu posso criar uma startup, eu posso fazer uma mudança na minha empresa também, porque não é só sobre a startup, é sobre você alterar um formato de trabalho. Então, tecnicamente, você olha que isso precisa estar lá no papel. Qual é o trabalho do ecossistema? Exatamente identificar essas oportunidades e buscar com os parceiros trazer para Maracaju esse movimento, trazer qualificações ou treinamentos ou oficinas em que o empresário local, o empreendedor, entenda como ele pode fazer isso e de que maneira ele pode articular essa oportunidade. Porque, assim, ideia a gente tem. Quando ela começa a ser colocada no papel, a gente filtra melhor. Quando a gente filtra melhor, existe uma chance bem maior da ideia acontecer. E é isso que tanto o trabalho do Sebrae, quanto dos parceiros, quanto do ecossistema, é muito forte, de fazer com que o empresário tenha esse acesso e possa trabalhar melhor a ideia deles para ter maior chance de dar certo. Certo? E recentemente a gente está lançando muito edital bacana, que oferta bolsas bem legais, tanto no quesito de pesquisa como expansão do seu negócio. Aqui de Maracaju nós temos empreendedores que já foram contemplados com essas bolsas, como é o caso da Luciana, da Boutique do Chimarrão. Ela esteve recentemente lá no Empreende Fest, com um stand lá em Campo Grande. Foi muito bacana e ela conseguiu chegar lá graças a esses editais do Sebrae, a essas conexões que a gente realiza, porque esse é o nosso objetivo, sabe? Fomentar justamente essa cultura nas pessoas, essa questão da inovação, empreendedorismo. E nós temos um grupo da comunidade, que é um grupo aberto, então lá sempre estamos atualizando sempre as pessoas sobre o que está acontecendo, editais em aberto, eventos que está tendo aqui em Maracaju, tudo que possa ser útil para eles, tanto para empreendedores, como para estudantes ou sociedade civil como um todo. Excelente, né? Uma explicação aí que nos enche os olhos, né? Também a expectativa a respeito desse projeto, como ele tem acontecido. Bom, eu quero destacar agora, aproveitar que a gente está falando, né, de parceria, de inovação, tecnologia, né, como existe parcerias dentro do ecossistemas, né, parcerias que vão, às vezes, além do comercial, às vezes além, né, do empreendedor, mas elas também fornecem parcerias com entidades públicas, né, universidades,
né? Então isso favorece um campo amplo, né, de estudos e debates e também de implementação daquela ideia, daquele modelo de negócio, né? E conta um pouco como tem sido feitas essas parcerias com essas entidades a respeito do ecossistemas e as universidades, né, e os serviços, prefeitura, secretarias, né, conselhos, tantas entidades que, né, debatem sempre as inovações que vocês trazem. Bem, para utilizar mais esse tema de inovação, de eventos e tudo, nós utilizamos o nosso grupo da governança. E lá a gente tem pessoas de todas as áreas aqui de Maracaju. Nós temos desde a prefeitura, a empresários, a empreendedores, a microempreendedores. Então, quando a gente lança uma ideia lá, sempre tem alguém para contribuir, sempre tem alguém para dizer, epa, eu conheço alguém que sabe fazer isso, ou tem alguém que fala, epa, eu tenho isso, eu posso contribuir com isso. Então, é um trabalho bem, sabe, contributivo mesmo, é algo bem bacana e é legal essa união, porque a gente cresce junto. A gente não tem aquela visão individual de que, eu vou fazer aqui o meu quietinho, caladinho. Não, a gente contribui, todo mundo junto, pra gente crescer junto, cada um pega na mão de todo mundo e a gente vai se ajudando para crescer, né? Tanto como empresa, como sociedade civil. Não? E tem um ponto muito bacana que é assim, o ecossistema de inovação, ele dá visibilidade. Ele te coloca numa posição de acessar conhecimento, de acessar instituições ou gestão pública que te permitem chegar um pouco mais longe e também dá visibilidade. Por quê? Porque é importante você fazer parte, estar presente, né, Pablo? E principalmente porque você alcança um público diferenciado. A ideia é essa. O networking, né? É o networking. E dentro desse networking, né, vocês recebem convites de empresas, organizações multinacionais. Quais são as parcerias que vocês podem fazer até chegar a esse produto e exportar essa ideia, né, para outras plataformas? O acesso permite que, por exemplo, você tem uma ideia e tem um produto, né? Nós temos em Mato Grosso do Sul o Living Lab e ele pode auxiliar a empresa a desenhar o projeto, a desenhar o produto também. Aí nós temos uma outra parceria que pode vir através de uma empresa local que tem uma necessidade que pode ser fomentada localmente por meio dos... Como é que eu posso dizer? Por meio dos estudantes, por meio dos empresários que estão aqui e que não sabem que essa necessidade existe. Então, tem o formato do edital, tem o formato de localizar uma oportunidade e jogar, né, para o universo Maracaju, digamos assim, porque alguém pode já ter essa resposta, mas a gente ainda não sabe. Então, tem empresas que um dia podem vir apostando em projetos do ecossistema, claro que tem, e nós contamos com isso. Estamos trazendo, né, Pablo, novos atores digamos assim, mais de referência também para poder trabalhar com esse ponto. Mas virão muitas coisas, estamos plantando. Né? Literalmente. Excelente, né? Eu vejo como isso inspira ideias e empreendedores, né? Pessoas que têm aí, né, a vontade de empreender, né? Tirar esse coelho da cartola. Sim. Olha, eu quero falar de um tema sensível agora, que é a parte financeira, né? A gente sabe que precisa de dinheiro para tudo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês ajudam as empresas a se estruturar, né, com documentação, com planejamento, estratégia, para alcançar linhas de crédito, que eu considero que todo projeto precisa de uma boa linha de crédito. Então, de que forma, né, vocês poderiam explicar um pouco mais para gerar mais segurança para esse empreendedor, para essa ideia sair do papel e ela se realizar, se concretizar? Existem alguns caminhos, tá? Um deles, como o Pablo já citou, são os próprios editais. Os editais têm uma subvenção que é um dinheiro não retornável que você investe desde que você estruture bem a sua ideia.
Então, as linhas de crédito também tem muito isso. Hoje, para você conseguir acesso a recursos financeiros no banco, uma linha de crédito, você vai precisar comprovar algumas coisas para dizer que você é capaz de pagar. Então, como o ecossistema pode trabalhar nesse aspecto? É justamente pontuar essas coisas e orientar o empresário como ele se prepara para esse caminho. Então, dar acesso à linha de crédito não necessariamente, mas prepará-lo para que ele consiga chegar mais próximo possível de uma linha ou de um edital, o que eu particularmente acho fantástico, porque tem editais que são para o CPF, não necessariamente para o CNPJ, desde que você comprove que você tem uma boa ideia e que ela está bem estruturada. Então, como chegar? Preparar o empresário, preparar o empreendedor para entender como é que ele escreve esse edital, como é que ele apresenta esse edital, já é um caminho bastante intenso. Porque, assim, toda ideia, ela passa por um processo de validação. Então, o primeiro ponto é, qual é o meu desafio? Entender o que eu quero. Segundo ponto, como é que eu vou escrever isso? Terceiro ponto, que recurso que eu preciso? Porque nem tudo é dinheiro. Às vezes, você consegue fazer bastante com o que você tem, com o espaço. Claro, né? A parte financeira é muito importante, mas ela não é absoluta. O que a gente precisa entender? Que a nossa capacidade de gerir esse dinheiro ainda muda tudo. Porque eu posso receber uma bolsa, por exemplo, muito boa de um edital para fazer um trabalho, mas eu não tenho capacidade de gerir aquilo. Então, o que eu preciso? A continuidade, né? Esse é o olhar. Você conseguir dar a continuidade. E aí é que a gente pode entrar orientando e entendendo. Já vieram algumas oficinas para cá, para Maracaju, exatamente sobre editais. Até mesmo porque a gente acha mais interessante entregar a vara para o pescador do que o peixe, né? Então, nós buscamos justamente essas orientações. Ensinar a pessoa a pescar, ensinar ela a dar o pontapé, ensinar ela a desenvolver a ideia, colocar no papel e colocar em ação. Mas, tecnicamente, tem um outro olhar que eu comecei a entender, né? Não basta ensinar a pescar. Você precisa ensinar ele a quê? A achar o caminho para encontrar o peixe. Esse é o negócio. Esse é o grande lance, de você articular como ele chega. Porque se ele não... Se o empreendedor não se conscientizar disso, não basta chegar ao dinheiro. Porque vai cair numa lacuna. Ou seja, ainda preciso me preparar melhor para lidar com isso. E aí é que o ecossistema entra, nessa preparação. São iniciativas assim louváveis e que realmente, né, nos apresenta aí um norte, né, para tanta mudança no mercado hoje, né? Nós temos a tecnologia evoluindo constantemente de uma forma intensa, né, uma necessidade de reciclagem, de se reorientar, se reprogramar. Algumas demandas não são mais tão pujantes, outras novas demandas surgindo, né? E eu queria comentar com você aqui um caso, né, que eu acompanhei, né, de uma consultoria, né, que evolui e ajuda vários profissionais da mesma área se organizarem, né, e criarem associações, né, conseguirem se unir para conseguir melhor negociação, produtos, né, conseguir se dar melhor dentro do mercado hoje. Né? Dentro desse planejamento estratégico, dessa consultoria que vocês prestam, tem alguma associação ou entidade em fluxo já? Tem algum projeto que você fala para mim, assim, como um case, um sucesso, que você já apresenta como aquele que recebeu um edital, participou de um edital, contando para essa nossa audiência hoje, né? O que, né, de fato você já conquistou com tudo isso aqui em Maracaju, trazendo essas inovações de tecnologia do ecossistemas? Nós já temos a Busca Professor. Sim.
que ela é uma startup, ela já está classificada como uma startup. Sim, e começou aqui. E já Maracaju. começou aqui e já está em movimento. Foi o primeiro, né, Pablo, dessas questões. Justamente. Tem a Luciana, que já está com uma visibilidade boa, como o Pablo falou. E assim nós vamos garimpando né, empreendedores com esse olhar justamente para isso. Então, é ainda modesto, mas real. Porque a ideia é essa, não é você colocar uma foto no jornal, mas sem consistência. A ideia é que as pessoas realmente saibam onde elas querem ir. Tem outros projetos? Tem bastante, mas nós ainda vamos acessá-los. Porque uma coisa muito importante no ecossistema é a consistência. Porque você vende credibilidade, né, em linha reta. Então, quanto mais eles vai se estruturando e vai apresentando esses casos, mais vai fortificando a presença de todos e aumentando o volume de empreendedores, de instituições que apostam nisso. Então, assim, não é o dinheiro, é como usá-lo. Não é você colocar um número grande, é esse número grande permanecer. Porque no Brasil, o índice de empresas que perdem a função em 2 anos e que até somem é muito grande. Então, a gente precisa ter outro olhar. E o princípio da startup é justamente esse. É a ideia que é fomentada, que cresce, que vira, que vai, que depois vem outra. E assim nós vamos evoluindo. Então, são 2 processos completamente distintos, o que é uma empresa e o que é uma startup. E a maioria de nós não entende muito bem como é que funciona a questão de ser uma startup. Então, existem regras, existem formatos e quanto mais a gente orientar o público, mais bem desenhado isso fica. Excelente. Nós vemos que há vários eventos, encontros e momentos onde as pessoas podem trocar experiências até fora da cidade. Tem agendas, né, com esses empresários ou o grupo que participa, né, os empreendedores que participam, né, eles trocam experiências até com outras regiões do país. E tem um ponto muito interessante que você chamou a atenção, que quando os eventos acontecem em Campo Grande ou em outros lugares, por exemplo, existem caravanas, são organizadas caravanas para levar as pessoas, como foi para o Empreende Fest, como foi para outros eventos. Sim, sim. E como agora haverá participação no L Summit em Natal do Pablo, que é o Ali Ecossistema, junto com um representante da governança, que vão lá, entender, buscar oportunidades, justamente para trazer e ver como elas podem ser desenvolvidas aqui, em Maracaju. Justamente. Excelente. E agora, né, trazendo um pouquinho aqui para nosso podcast, né, quero colocar esse podcast também dentro desse ecossistemas e que ele possa, né, ser parte integrante desse momento onde nós fomentamos negócios, ideias, projetos, né, e até levar para, né, outras regiões, outros locais, e as ideias ir surgindo, com certeza vai ser uma grande oportunidade. Então você imagina assim, quantas empresas tem em Maracaju que ainda não tiveram a oportunidade de serem visíveis? Do trabalho delas, porque elas dizem assim, mas é um trabalho super simples, eu nem sei, né? E já é inovador. Só que ela não entende isso, porque é tão comum para eles que eles não entendem que eles já são inovadores. Quando você articula uma oportunidade, quando você abre um espaço, quando você encontra um jeito diferente de servir o cliente, quando você trabalha com delivery, com um saquinho que conserva o espetinho para chegar no cliente protegido, higiênico e quente ainda, quando você começa a organizar como a rota da cidade funciona. Então, assim, eu vejo o trabalho de vocês como extremamente importante para começar a divulgar a existência disso. Como isso trabalha, como eles trabalham. Porque para nós, todos, empresários que estão aqui, que não estão aqui, empreendedores, pessoas da cidade, isso faz diferença. Faz muita diferença. Então, eu observo que o trabalho de vocês está exatamente aí.
e levar isso para o público, em mostrar que Maracaju tem essa natureza e que ela às vezes está escondidinha, mas ela existe. Então, com que força a gente faz? Exemplo, eu e o Pablo andando aqui em Maracaju, nós descobrimos, porque a gente queria comer sanduíche artesanal, né, Pablo? Sim, um hambúrguer artesanal. Hambúrguer artesanal. A gente não sabia onde encontrar. Andando na rua, vendo outras coisas que a gente viu, uma empresa que faz e que a gente anotou o telefone e pediu. Uhum. Então, por que a gente não sabia que ela existia? Porque a gente estava até falando, né? Estávamos comentando. Eu acho que não existe aqui. Acho que não existe. Aí nós vimos. Então, é assim, mas é para vender para os locais. Não, não é sobre isso. Por que essas empresas não estão divulgando o seu trabalho nos hotéis? Por que essas empresas não estão mostrando, como eu já vi um exemplo, vou te dar um exemplo. Em Três Lagoas eu ficava num hotel que eles colocaram na parede uma placa que você podia ir lá e colocar o seu cartão, que você vendia isso, que você, esse alimento, aquele outro. Então, ou seja, eu não precisava saber do catálogo da cidade, eu ia na parede. Agora já mudou, já tem outro formato. Então, são ideias inovadoras que às vezes faltam. Se eu estou no hotel, eu falo muito de hotel porque eu praticamente estou muito em hotéis. Então, se o recepcionista não me conta onde eu posso comer algo legal, eu não fico sabendo. Por que isso não está divulgado? É uma inovação. Para quem tem um pequeno negócio, isso é uma inovação. Sim. Sabe? E alguém já faz isso. São oportunidades, né? Realmente. E chegou o momento da gente colocar as ideias em prática, né? Porque a demanda cresce, né? O mercado está carente de novas iniciativas, precisando de pessoas que tenham, né, força, garra, né? Arregace as mangas e coloque tudo em prática. Realmente Justamente. é uma iniciativa excelente, né? E eu tenho certeza que Maracaju é uma cidade que corresponde a tudo isso, porque a população investe, né? A gente vê a cidade crescendo e como isso traz um benefício, um resultado para o dia a dia das pessoas, né? Porque a cidade que demanda mais qualidade, é mais exigente, né? Ela começa, né, a valorizar melhor também, né, os produtos, os profissionais, as ideias, né, e começa a exportar esse conhecimento. Maracaju é um bom exportador de ideias e tecnologias, né? Tanto que nós temos do agro, né? Tanto que nós temos, né, tecnologias da gastronomia também, né? Nós exportamos muita coisa aqui em Maracaju. Então, essa ideia do ecossistemas, né, fomentar tudo isso, né, concentrar pessoas, concentrar empreendimentos, né, e transformar isso em sucesso, né, é uma grande iniciativa. E é lógico, né? O ecossistema ele é um trabalho voluntário. Então, todos nós nos dedicamos de alguma forma, mesmo quando precisa de sei lá, a gente corre, né, Paulo? A gente bastante. O Paulo corre bastante. Mas, tecnicamente, corre onde tem. Temos alguém, ou como o Pablo disse, quando você abre a fala e diz, gente, precisamos de tal coisa, alguém ajuda, alguém... Então, é um trabalho colaborativo. Sim. É um trabalho de somar forças e possibilidades. Eu posso não ter, mas eu tenho o telefone de quem tem. Ótimo. Então, a gente vai e procura, né? Essa é a ideia, de você movimentar o processo colaborativo. Bom, nós podemos já deixar recados, né, para a nossa audiência, como isso tem impactado, né, a cidade de Maracaju e transformado negócios, né, em sucesso, né, e vocês trazendo essa iniciativa, né, convidando pessoas. Como que faz para uma pessoa participar desse projeto aqui em Maracaju? Explica um pouquinho para a gente. Bom, o primeiro ponto é se juntar à comunidade do ecossistema de inovação. Sim. Nosso grupo aberto no WhatsApp. Exatamente. Tem o WhatsApp e também tem pelo Instagram. Que é o... @ecoinovamaracaju. Só entrar lá pelo Instagram, porque no Instagram já tem o link direcionando para o grupo da nossa comunidade.
Futuramente também nós vamos compartilhar o nosso site do ecossistema, que Isso. é o nosso site próprio, onde a gente compartilha as nossas notícias, os nossos eventos, lá tem calendário de evento. O que acontece em Maracaju. O que acontece em Maracaju, o que aconteceu no mês, o que vai acontecer. Então vai ser muito legal de acompanhar a comunidade como um todo. Excelente. E até mesmo de você entrar lá e dizer assim, olha, eu tenho uma carência. Uhum. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Porque, vamos resolver uma, não é sobre isso. É sobre a gente ver o que realmente impacta para isso ecoar, para alcançar o maior número possível de pessoas. Então, a primeira sugestão é, entre na comunidade. Acesse o Instagram, que lá já tem o link para entrarem na comunidade do Ecossistema de Inovação do WhatsApp. Muita coisa é publicada lá, os editais, o Pablo está constantemente alimentando com informações, com dados que acontecem aqui, ou no Mato Grosso do Sul de uma maneira geral, ou Brasil geral, né? Ou mundo geral, porque a inovação, ela não tem mais fronteira, nunca teve, né? Bom, até recentemente, né, eu ouvi uma informação que nós estamos incluídos em uma rota de oceânica, né? Então nós também estamos nesse processo de evolução, crescimento, expansão, né? E tivemos agora uma participação do governo do estado, né, dentro dessa rota também, participando, indo até o Chile, conhecendo todo o percurso. E nós estamos aguardando só, parece que alguns trechos da conclusão dessa rota, né? Então, assim, eu sei que o Sebrae ele está sempre participando dentro desse crescimento, desenvolvimento do Estado, né, favorecendo empresas e negócios, né? Então, tudo isso aí tem favorecido. Então, junto com ecossistemas, aproveitando esse momento, esse ambiente, né, nós estamos em crescimento e trazendo novas ideias, né, ou até recebendo novas ideias, porque essa é uma conexão que vem aproximar outros países. Então, Maracaju começa a se posicionar de forma até internacional, né, dentro desse ambiente. E tem um olhar muito especial sobre isso, porque a gente imagina uma coisa longe do alcance do pequeno negócio. Então, você imagina o que é uma rota. O que significa uma rota? Alcançar outros países, e os outros países também vão nos alcançar. Então, tecnicamente, vou falar uma coisa bem simples. Você está em trânsito, indo passar a ponte que seja, ou para outro país, e você precisa de uma borracharia no meio do caminho, que é a coisa mais básica desse mundo. Onde tem? E se acontecer alguma coisa assim? Como a gente trabalha? E se houver um problema que eu precise da saúde local? Como é que vai ser? Porque você imagina um volume que vai crescer gigantesco de transporte. Então, a gente fala do alcance, mas existem coisas básicas no caminho que é hora de começar a olhar com bastante carinho. Isso. Os pequenos negócios. Tá? Onde eles vão se alimentar? Onde eles vão parar? Não, mas o caminhão, né? Vamos falar em termos de caminhão. O caminhão vai passar, vai embora, vai dormir lá não sei onde. Não é sobre isso. Vai passar fora da cidade, ok. Mas em algum momento da história tem negócios que precisam ficar atentos a esse movimento. Sim. Então é um ponto de olhar. Rota bioceânica. Leia, entenda e se faça uma pergunta. Como é que eu entro como empreendedor nessa história? Onde ela vai passar? Como isso vai ser trabalhado? Que linguagem a gente pode trabalhar? Precisamos de um segundo idioma? Vamos colocar os cardápios dos restaurantes em 2 idiomas? Ou não? Sabe? Então, assim, são coisas bem simples do cotidiano que a gente precisa entender o que isso vai impactar. Eu vou olhar um volume gigantesco que está sendo trabalhado, visitas a universidades internacionais, conhecer caminhos, como é que isso vai acontecer, quais são os pontos onde eu posso ficar, essa vai vir por aqui ou vai vir por outro local, não sei. Mas a gente precisa entender melhor, precisa se situar melhor, e não é sobre falar lógico,
volumes gigantescos de transporte. É falar sobre como o pequeno negócio local, principalmente, consegue se organizar e aproveitar o melhor dessa rota bioceânica. Exatamente. Né? Nós falamos muito em coisas grandiosas, tá? Mas essa grandiosa precisa chegar lá no meu empreendimento. Eu preciso me preparar, não é esperar para ver o que vai acontecer. Eu já tenho que começar a entender, pesquisar, acessar, ler, né? Para poder saber como a gente trabalha, porque é circulação de pessoas, circulação de veículos, circulação, nossa, é gigantesco. Então, é importante É muita a gente coisa olhar. em movimento. É muita coisa. A BR-163, por exemplo, está sendo muito expandida para poder suprir isso. E as outras estão, né? Boa parte está sendo resolvido. Exato. Bom, nós falamos muitas coisas hoje boas para a cidade de Maracaju, falando do ecossistemas, né? E eu quero deixar aqui o nosso espaço sempre à disposição de vocês, né? Eu adoro falar sobre inovação, tecnologia, sobre o trabalho que vocês vêm apresentando e os resultados, que são excelentes. Então, eu acredito que é propício, né, trazer esse tema, onde até nós comentávamos que é tão bom falar daquilo que nós já temos conquistado e coisas que nós estamos conquistando e que tem essa projeção, né? E entrar numa onda, né, daquilo que é bom, daquilo que é otimista, daquilo que, né, favorece, exalta, né, a nossa mão de obra, a nossa criatividade, nossa capacidade produtiva. Então, tudo isso realmente tem enchido os meus olhos com bom ânimo para que vocês possam voltar aqui, né, falar muito mais sobre esse projeto, né, todas as vezes que for necessário, né? Então, fica à sua disposição. A nossa experiência e o que a gente tem observado muito é isso. Qual é a tendência? Como é que a gente se encaixa nessa tendência? O que a gente precisa entender, saber e aprimorar para poder aproveitar essa oportunidade que está chegando, ou algumas outras que já chegaram. Então, Maracaju tem um potencial fantástico, porque é visível o interesse de crescer. Então, é visível o interesse de entender. Busque. Não tem essa resposta. Vá localizar onde ela está. Porque ela existe, né? Ela é real e a gente precisa fazê-la acontecer. E não esperar para ver o que é que vai acontecer. É começar movimentos. Vou te dar um exemplo muito simples, só para a gente fechar. Se hoje eu precisasse me alimentar de uma comida que não tem glúten, porque eu tenho uma dificuldade. Estou falando de uma pessoa só. Celíaco. Que é um celíaco ou alguém com a dificuldade alimentar. Onde eu iria? Aqui. Deve ter gente fazendo, mas eu não sei. Exato. Tá? Então, esse é o olhar. Como é que o ecossistema de inovação pode contribuir com você? De preferência, sabendo quais são as tendências exatamente para poder proporcionar essa aproximação. É isso que se quer. Né? Muito obrigado pela oportunidade, por ter aberto essa porta para a gente. O Pablo está aqui direto com vocês, em Maracaju. Eu venho algumas vezes dar suporte para ele, porque tem outros locais também. E a ideia central é: chegue, associe, converse, pesquise, ative. Porque a gente ativa, mas nós somos muito ativados pela tendência do que está acontecendo aqui. Tá? Justamente. Obrigado, Pablo. Obrigado, Ana Carla. Eu agradeço. Nosso bate-papo aqui foi realmente excelente, né? Um momento aí de informação para Maracaju. E essa é a nossa proposta. O podcast ele traz sempre muita informação, abre um espaço cultural, social, um espaço que venha trazer conteúdo de qualidade, né? Isso é muito importante. Vamos estar sempre levando a você a nossa programação, especialmente através também do nosso site e redes sociais. Você pode acessar o site portalmaracaju.com.br
e todas as nossas redes sociais é Portal Maracaju, YouTube, Facebook, Instagram, com você. Muito obrigado e até a nossa próxima edição aqui no podcast Portal Maracaju.